Oi, pessoal! Nesta aula falaremos sobre a comunicação entre processos e focando o caso do pipe. Bom, a comunicação entre processos é essencial quando a gente tem uma aplicação que tem vários processos, ou quando a gente tem uma aplicação que precisa se comunicar com uma outra aplicação. Então, em um sistema operacional, a gente tem várias técnicas de comunicação entre processos, que a gente chama de IPC, e essas técnicas elas permitem que dois processos se comuniquem. Então, esta aula a gente vai falar bem geral o que é a comunicação entre processos e depois vai focar o pipe. No Unix, a gente pode ter várias formas de comunicação entre processos. Aí, nesse slide, mostra algumas, os pipes que a gente vai falar, as FIFOs, os sockets. Os sockets, eles são utilizados, por exemplo, quando a gente quer que dois processos que estão em máquinas distintas, estão em computadores distintos, quando a gente quer que esses dois processos eles se comuniquem. Então, essa é a base para a gente ter a comunicação pela internet. Então, quando o seu computador, que tem um processo executando, o processo do seu browser, ele envia alguma coisa pela internet, para algum servidor web, ele faz isso por um socket. Então, uma forma do processo do seu browser se comunicar com o processo do servidor web que está numa localidade geográfica distinta da sua. Então, o socket é uma forma de comunicação entre processos também. Aqui nesta aula, a gente vai ver o exemplo dos pipes, que é uma forma bem simples para a gente entender como dois processos se comunicam. Aqui a gente vai ver exemplo quando os processos estão na mesma máquina. Os pipes a gente não usa, por exemplo, para fazer a comunicação entre processos pela internet. Para isso a gente usa os sockets. O pipe é uma das formas de comunicação entre processos mais antigas do Unix, mas ainda é muito utilizada. A gente vai ver mais à frente, a gente vai ver uma aplicação muito comum para quem usa sistema Unix ou Unix-like, tipo Linux, por exemplo. O pipe, ele tem um uso limitado, que ele é utilizado quando os processos têm ancestrais em comum. O que isso significa? Quando a gente quer fazer a comunicação entre filhos de um determinado processo, ou quando a gente quer fazer a comunicação de pai para filho, filho para pai. Então, os pipes eles são utilizados quando processos têm ancestrais em comum. A comunicação dos pipes geralmente é half duplex. O que significa isso? A comunicação é feita em apenas uma direção. Apesar da maioria dos sistemas operacionais eles já permitirem esse pipe em duas direções, a gente geralmente assume no nosso código, por questões de compatibilidade, que a comunicação vai ser sempre em uma direção. O que isso significa? Significa que na comunicação do processo A para o processo B, enquanto o processo A estiver configurado para escrever dados no pipe, o processo B só pode ler dados desse pipe. Essa que é a ideia. Então, aí como vocês podem ver na figura, o que é um pipe? Tudo que o processo A for botar nesse pipe, o processo B vai poder ler. Se a gente quiser ter a comunicação nas duas direções, a gente pode criar um outro pipe. Então, a gente pode ter um outro pipe que o processo B vai escrever nesse pipe e o processo A vai ler desse pipe. Então, a gente pode considerar que um determinado pipe só funciona numa direção, como está mostrado aí na figura. O processo A envia dados e o processo B lê esses dados. Então, o pipe é uma fila que tem uma entrada e tem uma saída. Essa que é a ideia do pipe. Os bytes são escritos no pipe sequencialmente e lidos sequencialmente. Então, o processo A vai escrever byte a byte no pipe e o processo B vai ler
byte a byte no pipe. E a leitura é feita na mesma ordem que a escrita. Então, aí no exemplo, podemos ver o envio de 5 bytes do processo A para o processo B. E o processo B vai ler primeiro o byte número 1, para depois ler o número 2, 3, 4 e assim sucessivamente. O pipe é uma fila que vai ser gerenciada pelo kernel. Por que ele é gerenciado pelo kernel? Porque a comunicação entre processos ela pode prejudicar o isolamento se ela não for bem gerenciada. Então, quem vai cuidar desse isolamento é o kernel. Então, antes de você criar um pipe, antes de algum processo ele criar um pipe, ele vai pedir para o kernel essa criação. Bom, vamos ver um exemplo de onde a gente usa o pipe. É uma aplicação que a gente usa no nosso dia a dia que usa o pipe. Vamos ver um exemplo aqui. A gente tem um arquivo de texto que tem o preço de vários veículos. Então, à esquerda tem o nome do veículo, aqui eu botei nomes genéricos, e à direita a gente tem o preço de cada veículo. Vamos pensar num comando que a gente receba esse arquivo e imprima no nosso terminal apenas os preços de carro. Esse é um exemplo muito simples, mas quem usa sistemas de Unix, quem administra servidores Linux, usa toda hora esse tipo de aplicação. Bom, vamos ver então como a gente faria isso. Primeiro, como a gente faz para imprimir na tela um arquivo inteiro, para imprimir no terminal um arquivo inteiro? A gente usa esse comando cat. O comando cat, ele vai pegar o meu arquivo teste.txt e vai imprimir no terminal esse arquivo. Então, como vocês podem ver aqui nesse exemplo. Então, o que o meu shell está fazendo? Ele está criando um processo para o programa cat. Esse processo vai ler esse arquivo teste.txt e vai imprimir no terminal o texto todo. Mas agora, o que eu estou interessado é imprimir só as linhas que tem carro. Como que eu faço isso? Eu uso esse comando aqui. Eu uso esse cat teste.txt, boto essa barra vertical, que a gente acaba chamando de pipe, depois eu vou mostrar o porquê, e depois dessa barra bota o comando grep, que é um outro programa para filtrar informações, e diz que quer filtrar a palavra carro. Então, com esse comando aí, a gente tem na saída do nosso terminal só os carros. A gente não imprime no terminal todas as linhas do arquivo teste.txt. Agora, como que o programa cat, que é um processo, se comunica com o programa grep, que é um outro processo que foi criado pelo shell? Ele usa um pipe. Então, o que está acontecendo aqui tem um processo lá executando o cat, tem um outro processo lá executando o grep, e a saída do cat ela vai direto para o grep. Como que essa saída vai? Vai por um pipe. Aqui é uma forma bem simplificada. O shell ele faz outras coisas para isso funcionar, mas basicamente é isso. Eu tenho o processo do cat enviando a sua saída para o processo do grep. E como que eu faço isso? Eu sinalizo para o meu shell com essa barrinha. Eu sinalizo para ele que tudo que sai do cat tem que entrar no grep. Aqui, essa barrinha é só uma sintaxe que é interpretada pelo shell. Quando ele for interpretar essa barrinha, ele vai fazer uma criação do pipe. Essa criação do pipe é realizada por uma chamada, que a gente vai ver mais adiante. Essa barrinha aí é muito utilizada quando a gente está fazendo a administração de sistema Unix, de Linux, por exemplo. A gente usa bastante para poder enviar saídas de um comando para o outro. Então agora vamos ver como é feita a criação de um pipe. A gente vai estudar a criação de um pipe, a gente vai mostrar um exemplo muito simples, não é um exemplo de um shell, é um exemplo bem simples
de um processo pai enviando uma string para o processo filho. Bom, então a gente tem lá o processo pai, e o processo pai ele vai ter um vetor de 2 elementos para armazenar o descritor de arquivo da entrada e saída do pipe. O pipe ele é visto como 2 arquivos, e esses 2 arquivos, cada um tem seu descritor. Mas o que é um descritor de arquivos no Unix? Bom, um descritor de arquivo é um inteiro não negativo que é utilizado para identificar arquivos abertos por um processo. Bom, mas por que a gente está falando de arquivo? A gente está falando de pipe. Pipe não tem nada a ver com arquivo? Será que não tem nada a ver? No Unix tem. Porque no Unix, não importa se é entrada e saída, né, se é tela, se é rede, não importa se é manipulação de arquivos de disco, não importa se é comunicação entre processos. Os dispositivos são sempre acessados como se fossem arquivos. Então, eu vou ter 4 diretivas bem básicas, 4 funções bem básicas, que não importa se eu estou escrevendo na tela, ou se estou escrevendo na rede, ou se estou escrevendo no disco. Eu vou usar essas 4 diretivas e vou usar um descritor de arquivos para fazer essa escrita. Então, no Unix, como tudo usa descritores de arquivo, como tudo pode ser enxergado pelo programa como arquivo, a gente pode fazer escrita na tela, por exemplo, com write. A gente pode escrever pacote na rede, pode enviar pacote pela rede com write. A gente pode usar um pipe com write. A gente pode ler de um pipe com read. A gente pode ler da rede com read. Então, isso é feito para simplificar o código de um sistema Unix. Você só enxerga descritores de arquivo, que são números inteiros. Então, vai ter um número inteiro que vai identificar a sua tela, por exemplo. Então, você vai, para escrever alguma coisa na tela, você dá um write para esse descritor de arquivo. Vai ter um descritor de arquivo para descrever o seu teclado. Então, se você quiser ler as informações do teclado, você dá um read para aquele descritor de arquivo. Então, isso facilita muito o código de um sistema Unix. É claro, você utilizar essas funções são funções muito básicas. Então, tem várias bibliotecas que têm interfaces para dispositivos específicos. O exemplo mais claro desses é o printf. O printf é utilizado para escrever na tela. Eu poderia utilizar o write para escrever na tela. Eu sabendo o descritor de arquivos da tela, eu consigo escrever na tela as informações, na tela do meu terminal as informações. Mas, se eu fizer isso com o printf, é muito mais simples, porque ele já faz vários controles de erro que o write não faria, porque eu teria que fazer na mão esse controle de erro. Então, tem interfaces específicas, mas eu consigo no Unix, só com essas 4 funções, open, close, read and write, eu consigo fazer a manipulação de dispositivos de entrada e saída, de arquivos, de fato, né, arquivos de disco, de fato, e de comunicação entre processos. Um outro exemplo é o send-to, que é utilizado para enviar pacote pela rede. Eu poderia também enviar pacote pela rede com uma função básica de write, só que é muito mais difícil, que eu tenho que fazer vários controles, e aí tem o send-to, que já me dá uma interface mais alto nível para fazer isso. Então essa que é a ideia. E a comunicação entre processos também vai seguir essas 4 funções. Por isso que o pipe, como o pipe tem uma entrada e uma saída, ele tem 2 descritores. Um descritor para manipular a entrada e outro descritor para manipular a saída. Então, voltando lá ao nosso exemplo, esse vetor de 2 elementos, o elemento 0 dele vai ter um descritor de leitura do pipe e o elemento 1 dele vai ter o descritor de escrita no pipe. Como que esses descritores vão ser obtidos? Eles vão ser obtidos quando o pipe foi criado. Então, o processo py, ele fez a chamada pipe, e essa chamada pipe vai criar o pipe.
E aí, quando ela criar o pipe, ela vai escrever nesse vetor, vai escrever o descritor de leitura e o descritor de escrita. Então, quando o processo PY chamou esse pipe, o que aconteceu? O pipe foi criado, são abertos dois arquivos, lembrando que no Unix tudo é arquivo, então são abertos dois arquivos, um para leitura do pipe e o outro para escrita no pipe, e o meu vetor que eu enviei lá para o pipe, ele agora vai ter o valor desses descritores de arquivo. Então, por exemplo, o Py chamou aquele pipe para criar o pipe, e o pipe tem agora o valor 3 no elemento 0 e o valor 4 no elemento 1. E aí, esses são os descritores de arquivo que o processo Py vai utilizar para escrever no pipe. Ele vai usar o 4 para escrever no pipe, o número 4 para escrever no pipe, e vai usar o número 3 para ler do pipe. Esses valores, 3 e 4, são escolhidos pelo kernel. Então, é o kernel que vai escolher esses valores. Eles não são valores fixos, aqui é só um exemplo. Bom, agora, o exemplo é, você tem um pai e um filho, o pai vai enviar informações para o filho. Então, para o pai fazer um filho, o que ele precisa fazer? Precisa dar um fork. Então, o pai dá um fork, e agora o que vai acontecer? Bom, o filho é uma cópia do pai. Então, quando a gente faz um fork, o filho vai ser criado e aquele vetor de descritores também vai ser copiado. Assim, os valores dos descritores vão ser conhecidos também pelo filho. Mas além do vetor dos descritores, esse vetor que tem esses descritores, o filho também vai herdar os arquivos abertos. E quais são os arquivos abertos? São os arquivos de leitura e escrita do pipe. Então, o filho herdou aquele vetor de escritores, herdou os arquivos abertos e herdou tudo que tinha lá no pai, porque o filho é uma cópia do pai. Então, esses dois extremos do pipe também vão estar abertos para o filho. Ele vai ter os mesmos valores, claro, porque foi só uma cópia. Né? Então, da mesma forma, ele tem lá no elemento 0, ele tem o descritor 3, que é o descritor de leitura, e no elemento 1 tem o descritor 4, número 4, que é para a escrita. Mas como foi falado, a gente usa o pipe apenas em uma direção, por questões de compatibilidade. Então vamos supor que a gente precise da comunicação do pai para o filho. Ou seja, o pai escreve e o filho lê. Para evitar erros, antes de utilizar o pipe, o pai vai fechar o arquivo de leitura e o filho vai fechar o arquivo de escrita. Como que a gente faz isso? Vamos olhar o caso do pai. Bom, o pai precisa fechar o arquivo que tem o descritor lá na posição 0 do meu vetor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar um close para esse descritor. Quando ele der o close para esse descritor, o arquivo para ele vai ser fechado. Então, o que vai acontecer é que ele não vai mais poder ler nada do pipe. E, da mesma forma, no filho, a gente vai fechar o descritor relacionado ao elemento número 1 do vetor de descritores do pipe. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar um close nesse elemento 1, e quando ele der o close, essa ponta também vai ser fechada. E aí, a comunicação agora só é possível na direção do pai para o filho. Pronto. Agora temos um pipe que está configurado para enviar byte do pai para o filho. Vamos ver agora como a gente usa as chamadas de escrita e de leitura. Essa aí é a chamada de escrita, que tem como argumentos o descritor de arquivo, que é o descritor no elemento 1, vai escrevendo lá no pipe. Depois tem os dados que são escritos no pipe, que aqui, no nosso caso, é uma string. Podia ser qualquer coisa, porque você escreve bytes, então não importa se é uma string ou não, mas aqui a gente está enviando uma string. Ou seja, o que a gente está enviando? A gente está enviando todos
os caracteres que estão aparecendo aí e mais aquele caractere de final de string, que é o contrabarra zero. Se a gente for fazer a conta, esses caracteres mais o contrabarra zero dá 12 bytes, que são 12 caracteres. Então, o próximo argumento, ele informa esse número 12, que é a quantidade de bytes que eu estou escrevendo no meu pipe. Então, com esse write, a gente pode enviar qualquer estrutura de dados para o filho. É só enviar esses dados de byte a byte, que já é o caso dessa chamada de write. Bom, e agora como que o filho vai ler esses dados? Ele vai chamar a chamada read, ele vai usar o descritor do elemento 0 e vai passar o ponteiro de um buffer. Esse buffer, como a gente vai ver, nada mais é que um vetor que vai armazenar as informações que são lidas do pipe. E a gente tem que passar um argumento também, que é a quantidade máxima de bytes que esse read vai ler. No caso, é o tamanho do buffer. Então, é uma macro aí que eu botei como max buffer. Então, esse buffer, na verdade, para esse exemplo aí, é só um vetor de char que tem max buffer elementos. Então, essa aqui é a ideia. Com isso, o pai ele conseguiu enviar informações para o filho. Bom, vamos ver como isso é feito num código em C, só para ver um exemplo. Então, esse código é o código que faz exatamente o que a gente viu anteriormente. Aqui eu só vou dar uma visão bem geral do código, mas esse código ele está disponível lá no Moodle. Bom, então todo o código ele vai ser executado nessa função main. Primeiro, as variáveis que eu vou precisar, a variável pid, que é para usar no fork, a gente sempre usa essa variável pid no fork. Vou precisar do vetor de descritores de arquivo, que é um vetor de inteiros, e do meu buffer quando for fazer a leitura. O pai não vai usar esse buffer, mas ele tem que ficar aí, já que o filho vai ser uma cópia do pai e o filho vai de fato usar esse buffer. E aí depois tem a criação do pipe. Ele cria o pipe e verifica se está tudo ok. Depois tem o fork para criar o processo filho, que também ele verifica se está tudo ok. Se não tiver, ele retorna. Aqui é o código do pai, que ele vai fechar o pipe com a função close e vai escrever com a função write. E depois o código do filho, que vai fechar aquela ponta de escrita do pipe e vai ler daquele pipe e vai imprimir depois na tela. Lembrando que como que a gente sabe se é filho ou não pelo retorno da chamada fork. A chamada fork, se o pid for igual a 0, quer dizer que é o filho. Então ele vai executar, o filho vai executar esse trecho aí que está sendo mostrado. Se o pid for o pid do filho, quer dizer que é o pai. E aí vai executar aquele código do pai. Isso aí a gente já viu já na aula lá de fork. Então quem não se lembra, olha lá na aula de fork sobre esse funcionamento. Na aula que a gente falou sobre a API dos processos. Então esse código faz uma simples comunicação do pai para o filho. O pai vai enviar uma string para o filho e o filho vai imprimir essa string na tela. Lembrando que para isso funcionar, a gente precisa dos include. A gente tem que dar o include do UniStd, porque ele tem o fork, o read, o write, o pipe. E o stdio a gente usa para o printf. Bom, então, nesta aula, a gente deu uma breve introdução sobre a comunicação entre processos e focou o uso do pipe, que apesar de ser antigo, ainda é muito utilizado. E aí, quem tiver interesse em ver outras formas de IPC, eu sugiro o capítulo 15 do livro de programação no Unix.